Lília? Desculpa, Bia. Bem, boa tarde a todos. Estamos iniciando agora a TPC de Linguagens e Sua Tecnologia com os componentes curriculares de Arte e Educação Física, com a participação da Cristiane e da Rita. Como apoio, nós temos no chat a Flávia e no apoio geral a Beatriz. Estamos hoje aqui para dar continuidade aos trabalhos que iniciamos na semana anterior. Nós já vimos os roteiros, as dificuldades do trabalho de atividades não presenciais, mas nós precisamos juntos planejar estratégias para que os alunos não sejam prejudicados, que as aprendizagens aconteçam mesmo à distância. A tarefa não é fácil. Nós percebemos na reunião da semana passada que muitas dúvidas foram esclarecidas, nós olhamos com atenção ao formulário que vocês preencheram, colocando as dúvidas, colocando, inclusive, aquilo que esclareceu para vocês de dúvida durante a reunião da semana passada. E hoje nós estamos aqui novamente reunidos para dar continuidade a esse trabalho e atendendo às sugestões de vocês. Nós não conseguiremos trabalhar todas as dúvidas ainda, mas aos poucos e caminhando junto, nós vamos desenvolvendo bem esse trabalho. Vocês estão em ótimas mãos, nas mãos das PCNPs que trabalham e se dedicam integralmente para fazer da disciplina ou do componente curricular atendendo a todas as necessidades de alunos e professores. Sejam todos bem-vindos, tenham uma reunião maravilhosa. Rita, por gentileza, Cristiane. Boa tarde, sou PCNP Rita, né, de Educação Física. Eu quero agradecer a presença de vocês, a gente tem uma tarde tranquila, proveitosa, e que vocês anotem todas as dúvidas, que daí a gente vai estar conversando mais no final, para tentar esclarecer, e assim, que vocês, que seja proveitosa a tarde. Cris? Cristiane? Seu microfone está fechado. Acabei de abrir, desculpa. Pessoal, boa tarde, bem-vindos, né? É importante, nesse momento, a gente destacar alguns pontos importantes para que a gente tenha uma reunião tranquila, né? Então, é necessário que vocês verifiquem se os microfones estão desligados, né? Para que não haja chiado durante a nossa fala. É também importante que vocês não cliquem em apresentar agora, porque irão interromper a nossa apresentação, então a gente vai ter demora um pouquinho para a gente estar voltando com o nosso PPT. Que vocês anotem todas as dúvidas, né? Teremos um momento para discussão e interação. E o registro da presença de vocês será realizado por meio de formulário, que será disponibilizado ao final da reunião, e deverá ser preenchido somente pelos docentes que realmente participarem dessa reunião, tá? Então, esse registro também se dará pelo acesso de vocês nessa reunião. O preenchimento do formulário, juntamente com o acesso de vocês. Pode passar, Rita, por favor. Então, nesse momento, a gente trouxe, né, uma mensagem que representa bem esse momento difícil que a gente está passando, né, as nossas angústias, as nossas ansiedades. Então, é uma mensagem breve, mas foi pensada com muito carinho. Eu gostaria que vocês acompanhassem juntamente conosco. Pode passar, Rita. Espera um pouquinho.
Terminamos, né, Rita? Então, retomando, né, esse momento, é importante que a gente tenha esse apoio, né, dos colegas. Nós estamos aqui tentando apoiar vocês também. Não temos a intenção aqui de passar para vocês uma receita de como superar essas dificuldades, né? São muitas informações, muitas orientações, mas estamos tentando, assim como vocês, e juntos a gente vai conseguir, né, um bom resultado. Porque a gente não pode não fazer nada, né? Então, nesse momento, juntos, nos ajudando, nos apoiando, a gente vai conseguir superar essas nossas dificuldades. Pode passar, Rita? Então, temos a pauta desse dia, né? As boas-vindas, que a Lília já fez, e essa mensagem também que a gente acabou de receber. A leitura de habilidades, né, que é uma parte muito importante para que a gente compreenda o que essa habilidade está pedindo, para que a gente elabore essa atividade de fato, atendendo essa habilidade. Os roteiros de estudos de atividades não presenciais, eles são o tema central da nossa reunião de hoje, né, considerando as avaliações e sugestões que vocês nos deram por meio dos formulários, a gente achou necessário estar retomando esse tema, né? Muitos colegas relataram que tem dificuldade, pediram também mais modelos, né, com tecnologia, sem tecnologia. Muitos colegas também já realizam esse trabalho, né? Mas nós precisamos garantir que todos não tenham mais dúvidas e consigam elaborar seus roteiros para esse período. Aí temos também as dicas para orientação de estudos, né, para que os alunos consigam efetivamente realizar as atividades propostas, a divulgação do site do NPE, algumas pessoas ainda não conseguiram acesso, então a gente vai estar mostrando isso também. Teremos um momento de interação e socialização de boas práticas, né, então eu já adianto para vocês, conforme eu falei, na avaliação, alguns colegas já relataram que já realizam esse trabalho, então a gente convidou, né, e generosamente eles toparam, farão para a gente no final uma socialização de boas práticas, e também as dúvidas, caso a gente não tenha um momento, né, o nosso tempo aqui é breve, vocês podem estar relatando tudo isso lá no formulário no final da reunião, tá? A avaliação e registro de frequência, que se darão, a gente já falou, por meio desse formulário e também do acesso de vocês, e depois o encerramento. Pode passar, Rita. Então, aqui, que foi uma solicitação, nós vamos explicar como que a gente faz a leitura da habilidade. Então, eu trouxe aqui uma habilidade de educação física, mas as habilidades de arte também é feita a leitura da mesma forma. Então, nós colocamos aqui a habilidade que está entre parênteses, EF, Ensino Fundamental, do 6º ano, de Educação Física, habilidade número 3. A habilidade traz experimentar e fruir, esportes de marca, precisão, invasão e técnico combinatório, valorizando o trabalho coletivo e o protagonismo. Então, a gente vê que o verbo, né, é o processo cognitivo, o objeto de conhecimento é o assunto e o modificador para quê. Então, o verbo é o experimentar e fruir. Então, aqui é a ação do estudante, né, o que ele deve estar realizando nas aulas. Mas para ele experimentar e fruir, ele tem que ter alguns conhecimentos, algumas vivências, para ele consiga. No caso de um esporte, ele tem que conhecer regras, ele tem que entender, conhecer a modalidade esportiva, para ele poder experimentar. Então, é um processo cognitivo que o aluno tem que ir construindo para ele experimentar e fruir. Então, assim, nas nossas aulas, nós temos que pensar sequências de atividade onde o estudante ele vá conhecendo até chegar na experimentação. Então, aí o objeto de conhecimento é o assunto abordado, no caso é o esporte, né, de marca, precisão, invasão, e os modificadores, que é o para quê.
Para que ele vai experimentar aquele esporte? Para valorizar o trabalho coletivo e o protagonismo, tá? Então, é dessa forma que a gente faz a leitura e é nesse caminho, né, que a gente deve pensar as nossas aulas. Então, a habilidade é o norte para a elaboração das nossas aulas. Então, aqui a gente traz algumas dúvidas sobre o roteiro no distanciamento. Será que esse roteiro alcança todos os estudantes? O que fazer com os estudantes que não têm acesso à tecnologia? Então, como nós vamos pensar? Então, a gente, assim, na mesma escola, às vezes, nós temos estudantes que têm acesso à tecnologia e alguns estudantes não têm. Então, quando a gente vai pensar o nosso roteiro, nós temos que conhecer os nossos alunos. Quem são os estudantes que têm acesso à tecnologia, aqueles que não têm, para a gente poder elaborar o nosso roteiro. Então, assim, para aqueles estudantes que têm acesso de tecnologia, a gente faz um roteiro utilizando essas tecnologias. Mas e aqueles que não têm? Nós temos que também alcançá-los. Então, a gente pensa em atividades, né, no roteiro, para que eles possam realizar mesmo sem a tecnologia. Então, aqui a gente pode pensar que nós temos que fazer atividades desplugadas também. Então, esses roteiros, eles têm que ser também adaptados, tá? Eles também têm que ser flexíveis na hora da entrega da atividade, porque o aluno, quando ele tem acesso às mídias, Google Classroom, ou WhatsApp, Facebook, a gente a gente orienta os alunos, a gente disponibiliza para eles através dessas mídias. Mas os que não têm, a gente faz o roteiro adaptado, né, para a realidade deles, de uma forma impressa, disponibiliza para a escola, né, ou encaminha, a escola imprime, aí é questão da gestão de vocês, com os gestores, e é combinado com os familiares. Eles vão na escola, pegam esses roteiros, levam e daí combinam. A gente também vê que na zona rural, às vezes, vem uma vez por mês na escola, a cada 15 dias, ou mesmo aqueles que moram em torno da escola, mas não têm acesso à tecnologia, pode pegar uma vez por semana. Então, vocês disponibilizam esse roteiro e, dentro das possibilidades da família, os estudantes, eles vão entregando na escola para que possa ser apreciado por vocês. Tá? Então, os estudantes, eles não podem ser prejudicados por causa da falta de tecnologia. Então, a gente tem que estar pensando nisso também. E, pensando assim, essa semana eu trouxe um roteiro sem tecnologia. Então, assim, eu trouxe aqui um roteiro que a gente explica como que vai ser, como que é a orientação, né, para que eles possam fazer as atividades. Então, aqui, ó, para essa semana, de 11 a 15 de maio, 2 aulas, o ensino 6º ano, e, propositadamente, eu trouxe a mesma habilidade da semana passada. Na semana passada, nós vimos o esporte de invasão, o handball, com tecnologia, com links, com vídeos, para que eles pudessem realizar as atividades. E essa semana, eu trouxe uma atividade sem nada de tecnologia. Então, toda a parte de pesquisa, né, que a gente pede para os estudantes, eu disponibilizei em textos curtos, imagens, para que eles não sejam prejudicados. E no caderno do aluno, do 6º ano, tem o experimentário fluir do esporte de marca e invasão. Invasão foi o handball semana passada, e essa semana eu trouxe um esporte de marca, que é o atletismo. E o recurso necessário para eles é um caderno para anotação, caderno de desenho, lápis de cor, lápis preto, para eles poderem realizar as atividades enviadas pelo professor. Então, aqui eu trouxe um texto, que é o Universo do Atletismo, é um texto curto, que fala se ele conhece o atletismo, que é uma prática, o atletismo é a prática mais antiga do ser humano, que ele coloca correr, saltar, lançar, arremessar, que são os movimentos básicos, e se ele já viu alguma prova, para uma reflexão, né, sobre como que é o atletismo. Então, é uma ilustração, né, para isso, porque às vezes o estudante ele não teve acesso, então ele tem que saber se posicionar e olhar, conhecer um pouquinho da modalidade.
Então, na atividade 1, eu coloco o que você conhece do atletismo. Então, eu explico isso. Voltando um pouquinho, desculpe, e também eu coloco no texto que o atletismo é um esporte de marca. E o que é o esporte de marca? Que são modalidades que se caracterizam pelo registro dos resultados. Então, esses registros podem ser por segundos, metros ou quilos. É isso que é uma característica do esporte de marca. Então, aqui eu trouxe para eles, né, novamente, para reforçar o texto anterior, que o correr, saltar, lançar, faz parte do nosso cotidiano, do ser humano, são movimentos básicos. O atletismo é um esporte base, que é chamado, que ele é base para outras modalidades esportivas. Então, eu peço que eles pensem, né, sobre essas questões. Se ele já viu alguma prova, onde, se ele já assistiu alguma competição. Então, uma reflexão para eles do que eles conhecem sobre o atletismo, tá bom? E aqui, na atividade 2, eu trago que seria, vamos conhecer alguns atletas, que também seria, para os alunos que têm internet, pesquisa. Então, a gente poderia pedir para que eles pesquisassem alguns atletas brasileiros do atletismo. Por o aluno não ter acesso à tecnologia, às vezes à internet, então eu já trouxe no roteiro algumas imagens, né, de atletas brasileiros que já são medalhistas, no caso aqui a Fabiana, que ela já foi uma atleta, que é do salto com vara, o Darlan Romani, que é arremesso do peso, e o Paulo André, que dá corrida de 100 metros rasos. E também trouxe atletas paralímpicos. Por que eu trouxe também? Porque na quarta habilidade do primeiro bimestre é sobre os esportes paralímpicos. Então, eu já trouxe também os atletas paralímpicos agora para que ele tenha já esse primeiro contato. Então, aqui nós temos na primeira imagem o Alan Fonteles, que é de 200 metros, T44, que é para atletas com prótese. Na segunda imagem, a Jerusa, 100 metros T1, que é para atletas cegos. E na terceira imagem, o Petrus Ferreira, 400 metros T44, que é para atletas amputados de braço abaixo do cotovelo. E depois, na atividade 3, eu trago um texto sobre a história do atletismo, né, que fala sobre os Jogos Olímpicos, que o movimento é natural do homem, então a gente vai reforçando todo esse conhecimento. E na atividade eu peço que ele leia com atenção e depois ele registre o que ele mais, que ele gostou, que ele entendeu, né, no final da leitura ele vai fazer as anotações, vai registrar o que ele achou importante no texto. E aqui também, a gente pode ver que está trazendo um pouquinho da história, então a gente pode até conversar com o professor de história e até articular nesse momento, porque a gente também está falando de história, então a gente pode até fazer uma articulação com o professor de história. Na atividade 4, eu trago a pista de atletismo, para que ele conheça, se caso ele ainda não teve contato com uma pista de atletismo. E aqui a gente coloca como que é uma pista, então, no gramado, como que é e onde é feito o arremesso do peso, o lançamento do martelo, disco dado, o local que é feito os saltos, né, então tem o salto à distância, o salto com vara, o salto triplo, e a pista de atletismo. E é nessa pista que ocorre, né, os corridos, os saltos, arremesso e lançamento. E para avaliação, porque assim, a gente tem que pensar também que nós temos 2 aulas semanais, então a minha atividade tem que ser compatível a 2 aulas de 45 minutos. Então, não adianta eu colocar um monte de atividade, onde ele vai estar sozinho, né, talvez, às vezes, ele não tem quem o ajude, ele vai ter que fazer algumas leituras, leitura de imagem, leitura de texto, ele vai ter que fazer algumas anotações, ele vai ter que fazer as atividades, então, eu tenho que pensar que eu tenho 2 aulas semanais, então, todas as atividades têm que ser compatíveis com 2 aulas, e que ele vai estar sozinho. E toda essa atividade que ele fizer, quando voltar às aulas presenciais, a gente pode estar retomando, reforçando,
nesse momento é mais difícil colocar alguma atividade prática, e a gente também pode estar retomando na volta, para que eles vivenciem o atletismo, né, a corrida, alguns saltos. Então, a gente vai ter que, assim, ter sempre esse pensamento, o que é compatível para 2 aulas, e os alunos provavelmente realizarão as atividades sozinhos. Então, para avaliação, pensando desse jeito, na avaliação eu trouxe para que ele entregue na escola, assim que possível, a atividade, para ele desenhar o que mais chamou atenção, o que ele entendeu, né, o que ele gostou, e elaborar um texto com o que ele aprendeu. Então, assim, o porquê do desenho? No 6º ano, a gente sabe que, às vezes, alguns estudantes têm alguma dificuldade com a escrita, então, no desenho, ele consegue se colocar melhor. Então, um vai completar o outro, o desenho e a escrita. E, assim, ele entregará na escola conforme o combinado da gestão, né, com os familiares. Então, uma das coisas que a gente tem que pensar sempre, que é uma fala do nosso secretário, não podemos deixar nenhum aluno para trás. Então, nós vamos fazer assim, o máximo esforço de disponibilizar aos nossos estudantes atividades com tecnologia para aqueles que têm possibilidade, disponibilizar atividades para aqueles estudantes que não têm a tecnologia, que está, assim, às vezes, distante da escola. Mas, se por um acaso algum estudante a gente não conseguir entregar atividade, ou até conseguimos entregar atividade, ele não conseguiu trazer de volta para a escola, isso vai ser trabalhado, ele vai ser visto no retorno das aulas. Então, a secretaria já está pensando em formas para que eles tenham momentos de recuperação. Às vezes você pode falar, mas o aluno, ele teve acesso a tudo isso e não entregou. Tudo bem? No retorno, nós também vamos proporcionar a esses alunos uma recuperação. Como o secretário sempre fala, não podemos deixar ninguém para trás, tá bom? Então, vai ter momentos de recuperação, vai ter aulas com contraturno, aos sábados, então vai ser tudo pensado no retorno das aulas. Então, agora eu passo a palavra para Cristiane, que ela vai explicar o roteiro de arte. Cris? Oi. Tá ouvindo? Tá ouvindo, Sim, né? tá ouvindo. Então, o roteiro de estudo de arte, eu trouxe uma sugestão, né, de aula para a primeira série do ensino médio, propositalmente também, né? A semana passada a gente apresentou uma aula sem tecnologia, utilizando o material que a gente tem na escola, né, o aluno e o professor, e hoje, assim, com recursos básicos, não, assim, uma coisa, né, que o aluno não saiba fazer, né, materialmente, que ele não saiba utilizar, mas com recursos tecnológicos básicos, tá? Então, aqui também é uma fala rápida com o estudante, parecida com a fala que a Rita já colocou, e a gente especifica, né, que neste documento apresentamos um roteiro de estudos especialmente pensado e organizado para que você, aluno, mantenha um vínculo com a aprendizagem e tenha subsídios para desenvolver as habilidades propostas para o primeiro bimestre. É importante a gente colocar isso para ele. E para realizar as atividades propostas, você precisará de alguns recursos, como, por exemplo, caderno para anotações de atividades, cartolina ou folha sulfite, né, que vai ter uma atividade que ele vai utilizar, acesso à internet, computador ou notebook, celular ou câmera fotográfica, também para uma atividade que ele vai realizar. É importante ressaltar que, mesmo em sua casa, você poderá desenvolver as habilidades propostas pelo currículo oficial e, se tiver alguma dificuldade, comunicar ao seu professor. Vocês estarão disponibilizando, né, esse canal de comunicação no final do roteiro. Pode passar, por favor. Então, as habilidades que serão abordadas nesse roteiro. As mesmas, né? Ressaltando, são as mesmas da semana passada. São 2 habilidades consideradas no documento orientador como essenciais. Lembrando que nós temos 4 habilidades no currículo do primeiro bimestre, então é importante a gente estar trabalhando as 4 habilidades, tá?
Então, são habilidades mais complexas, considerando que esse aluno já tenha as habilidades estruturantes desenvolvidas. Então, investigar a arte e as práticas culturais como patrimônio cultural no contexto da cultura urbana. E operar com esboços de projetos individuais e colaborativos, visando a intervenção e mediação cultural na escola e na cidade. Uma informação importante, para os professores do nono ano, que já trabalham no currículo paulista, eles podem perceber que são habilidades parecidas com o nono ano do ensino fundamental, né? Então, eles podem estar adaptando esse roteiro também para o nono ano. Então, provavelmente, esse ano seja o nosso último ano, né, do ensino médio, com esse tema específico, né, na primeira série de intervenções, né, arte urbana, porque ele já consta no currículo do fundamental, tá? E nós temos também as habilidades articuladoras que permeiam todo o percurso desse aluno, desde o primeiro ano. Então, é importante que vocês, que não têm o fundamental também, tenham conhecimento, né, desse novo currículo, porque o nosso provavelmente virá nessa sequência, tá? Os objetos de conhecimento que serão trabalhados, né, nessa atividade. Heranças culturais, patrimônio cultural e imaterial, estética do cotidiano, tradição e ruptura, ligação à arte e vida, arte contemporânea, preservação e restauro, políticas culturais, educação patrimonial, arte pública, intervenções urbanas, grafite, pichação e monumentos históricos. Também é importante a gente estar falando que no roteiro, numa atividade, a gente pode não estar contemplando todos esses objetos, tá? Mas focar mesmo nessa habilidade, o objeto que a gente estiver trabalhando, para que a gente alcance os objetivos. Pode passar. Procedimentos para a realização das atividades não presenciais. Então, aqui é uma sugestão para a semana de 18 a 22 de maio, né? Então, eu inicio aqui com a sondagem, a mesma proposta que a gente já tem no nosso currículo, lembrando o aluno sobre a intervenção urbana, né, que provavelmente vocês já podem ter sido esse tema tratado lá no início do bimestre, então é importante que a gente lembre esse aluno para que a gente possa avançar, né? Então, aqui eu trago que a intervenção urbana é uma manifestação artística, geralmente realizada em áreas centrais de grandes cidades, consiste em uma interação com o objeto artístico previamente existente, um monumento, por exemplo, ou com espaço público, visando colocar em questão as percepções acerca do objeto artístico. A intervenção artística tem ligações com várias linguagens artísticas, e geralmente inclui uma performance, que é o tema que a gente vai estar trabalhando nesse roteiro, tá? Então, vem uma perguntinha para o aluno. Você sabe o que é uma performance? Já apreciou ou realizou alguma manifestação artística dessa modalidade? Por que eu escolhi a performance, né? O aluno, quando a gente fala de intervenção urbana, arte urbana, logo ele já pensa no grafite, né? E a performance é uma manifestação artística, né, muito comum, e eles, às vezes, não têm essa leitura, né? Então, eu trouxe propositalmente para a gente estar pensando, assim, em trazer também as outras manifestações que são importantes. Pode passar, Rita. Então, atividade 2, é uma leitura de imagem. Observe a imagem abaixo e responda as questões que virão em seguida, tá? É uma obra que a artista Leonora, ela faz em homenagem a George Siegel, tá? Quem se lembra de George Siegel, que fazia aquelas esculturas em tamanho real, né? E essas esculturas eram cobertas de gesso, então as imagens eram brancas. Então, ela começa esse registro escovando os dentes energicamente até formar toda essa espuma semelhante às esculturas de George Siegel, tá? Tá no mundo. Pode passar, por favor. Não. Rita? Aí eu trago para eles, para que eles compreendam um pouco, né, sobre o conceito de performance, eu sugiro esse texto complementar, tá? E após a leitura, que eles respondam
as seguintes questões. Primeiramente, esse texto também é importante porque ele retoma a origem dessa manifestação artística. Lá no início, meados do século XX, né, com o artista Flávio Carvalho, que é o precursor dessa manifestação. Então, a gente também aí trabalha um pouquinho da história, né? Ele é um artista modernista, então a gente pode estar reforçando também essas questões da história da arte. Então, lendo esse texto, após a leitura do texto, algumas questões, né? O que faz um gesto banal, como escovar os dentes, transformar-se em uma expressão artística? Escovar os dentes é uma situação cotidiana. Em que momento essa ação se desvia do gesto cotidiano? Então, aqui também a gente está trabalhando a linguagem corporal, né? Uma educação corporal, né? A linguagem não verbal. Então, tem várias outras habilidades também sendo contempladas dentro dessa atividade. Vamos lá, Rita, por favor. Para finalizar essa primeira atividade, realize as ações propostas abaixo. Então, aqui a gente propõe que ele reflita, nesse momento de pausa das atividades diárias, né, sobre o estranhamento que pode ser provocado pelos gestos cotidianos no contexto de uma performance. Então, a proposta é a seguinte, que ele analise, né, dos familiares dele, os gestos cotidianos, né, e que ele busque as formas que poderiam ser transformadas num gesto artístico, né, numa manifestação artística, um movimento e gestos que poderiam se tornar uma performance. Então, refletindo sobre tudo isso, ele vai utilizar o gravador de voz do celular dele, né, gravar um áudio sobre esse processo vivido, né, dessas observações, e vai estar promovendo a reflexão e a discussão sobre o tema com os demais colegas. Isso é muito importante, que ele também ouça que os demais colegas descobriram o que passa despercebido, eles vão começar a observar esses gestos, o que poderia se transformar numa performance. Pode passar, por favor. Aí eu trago uma outra imagem, né, dessa mesma artista, Eleonora Fabião, só retomando um pouquinho, é uma artista carioca, professora de teatro na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem um trabalho assim, maravilhoso sobre performance, então é interessante que vocês também acessem esses links, para quem ainda não conhece, conhecer um pouco do trabalho dela, que é bem bacana. Então, ela traz essa imagem, né? Qual que é a proposta dela? Converse sobre qualquer assunto. Então, ela pega simplesmente 2 cadeiras da casa dela, leva para um espaço público, né? Ela já fez essa performance em diversos países, em diversos locais, e a experiência é bem legal. Pode passar? Então, eles vão fazer a leitura da imagem, né? E acessar o link da leitura do texto, falando um pouco sobre essa performance da artista. E depois eles vão estar assistindo um vídeo, que ela vai falar sobre a experiência que ela teve, né? Então, é bem interessante os relatos dela, para eles saberem qual é o significado dessa ação. Pode passar? Após ler o texto e assistir o vídeo, reflita e responda sobre qual assunto você conversaria com Eleonora, né? Como você reagiria ao ver uma cena como essa na rua? Então, muitas vezes, esse aluno, né, ele passa por lugares urbanos, pelo centro urbano, vê aquelas estátuas vivas, então ele não sabe associar isso a uma prática artística, né? Então, esse momento da gente mostrar essa performance, que ele está acostumado, muitas vezes, ver na televisão, manifestações, saber fazer essa leitura, saber o porquê que eles estão fazendo isso é muito legal, né? Muito importante. Aí a terceira questão, você se sentiria à vontade em expor algo para uma pessoa desconhecida em um ambiente público e em que qualquer um pode observar ou interferir? Então, a gente tem muita resistência a isso também, né? A gente também relata isso também no vídeo, tá? Agora, pensando na frase que orienta o trabalho dessa artista, que ações geram o mundo que você quer viver e que ações impedem o desenvolvimento desse mundo. Então, também o ensinamento, né, que ela quer passar, e que ele tem que refletir que as ações dele geram
algum resultado, né, no mundo que a gente vive. Pode passar, por favor. Aí, agora, ele tem a atividade 4, né, uma ação expressiva 3, né, onde ele é convidado a produzir uma performance. Então, ele já tem bastante informação, após a leitura dos textos, assistir ao vídeo da artista, ele tem bastante informação sobre uma performance e até experienciou, né, isso na casa dele. Então, a proposta é a seguinte: textos, palavras e gestos acompanham uma performance. Agora você vai associar gestos e textos, né, fazendo um cartaz. Ele vai escrever em uma folha de papel uma frase que manifeste um alerta ou uma ideia para o coletivo. Você pode segurar o cartaz na frente do rosto ou se deitar no chão e cobrir seu tronco com ele. Você pode mostrar o cartaz parado ou em movimento. Varie a postura, o modo de segurar, a expressão facial, o corpo no espaço, enfim, busquem modos mais eficientes para passar a mensagem. Então, também, além da manifestação artística, também é o protagonismo desse aluno, né? Pode passar, Rita. Então, ele vai solicitar a ajuda de alguém na casa dele, né? Encontrar uma posição que fortaleça a mensagem e vai fotografar em várias posições diferentes, experimentando bastante, depois escolhendo qual o registro que ficou melhor, né? Qual a posição ficou melhor e manifestar essa performance. Então, ele vai registrar por meio da fotografia, né? Ele pode estar criando uma apresentação ou simplesmente compartilhando o registro que ele achou que ficou melhor, que melhor passou a mensagem para os seus colegas e seu professor. Pode passar, por favor. Então, é o momento da avaliação, né? Então, é importante a gente ressaltar que todo esse percurso, ele é considerado, né? As produções, tudo que o aluno realizou durante essa atividade é considerado como avaliação, né? E é importante também a autoavaliação. O que esse aluno ficou para trás, o que ele não entendeu, o que a gente precisa estar retomando. Então, é importante a autoavaliação. Então, neste momento, a gente propõe que ele reflita sobre o tema abordado e sobre as experiências vivenciadas, escreva um texto no seu caderno com as reflexões, né? Então, aqui tem algumas perguntas para que ele reflita e possa elaborar esse texto. Pode passar, Rita, por favor. E como que ele vai fazer, né? Ele vai encaminhar as atividades, né? Ele pode esclarecer dúvidas pelos canais que vocês terão disponibilizados ao final desse roteiro. Então, é importante que você disponibilize um e-mail, também monte um grupo de WhatsApp, Facebook, e as ferramentas mais avançadas aí que alguns professores já têm trabalhado. Pode passar, Rita. Então, um pouquinho sobre o centro de mídias, né? Cris, deixa eu só falar um pouco. Oi, Cris. Pode falar. Só tirar uma dúvida que apareceu no chat, acho que, né, para a gente deixar claro, hoje vocês estão apresentando uma proposta inversa da semana passada, né? Então, semana passada a Rita apresentou uma com tecnologia e hoje sem. Você, semana passada, apresentou as mesmas habilidades sem tecnologia e essa semana com tecnologia. É porque teve uma professora que estava com dúvida no chat quanto à sua proposta, mas a proposta de arte dessa semana é referente ao uso da habilidade, né? Trabalhar com a habilidade proposta como essencial em arte, utilizando tecnologia dessa semana. Isso. E também é importante, porque é bom você falar sobre isso, porque assim, a gente teve muitas sugestões lá nos formulários, professores pedindo aula do 9º ano, aula do 6º ano, né? Não é esse o nosso propósito, né? O movimento, ele é igual em todos os anos séries, então a gente não vai conseguir disponibilizar planos, a gente até pode depois ter um arquivo e tudo mais, né? Pode ser, a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar passado, a gente vai estar elaborando. Mas a ideia é a mesma para todos os anos séries, né? Então, a gente não teve essa preocupação de estar variando o ano, mas sim a tecnologia e não tecnologia, tá? Então, vamos deixar isso claro também. Depois a gente não vai estar repetindo sempre a primeira série, no meu caso. Então, mas dessa vez, ele foi proposital para mostrar que a gente consegue trabalhar com tecnologia
E também temos a opção de trabalhar sem tecnologia, para atender a todos os alunos, tá bom? Então, é importante também o centro de mídias, né? O centro de mídias, na quarta-feira passada, eu falei que a gente realmente, até aquele momento, a gente não tinha nenhuma aula de arte prevista, tá? Então, na quinta-feira, para minha surpresa, a gente teve uma aula do nono ano, né? E tivemos a proposta, aliás, o cronograma trazia a aula para a terceira série do ensino médio, mas foi modificado esse cronograma para o nono ano, que aconteceu na quinta-feira. Então, eu peço que vocês acessem, né, o Centro de Mídias, tá aí o link do Centro de Mídias, para que vocês confiram semanalmente e até diariamente esse cronograma, tá? Porque ele tem sido modificado, então a gente não tem, se acessa na segunda-feira, pode ser que na terça tenha acontecido alguma alteração, né, de algum professor, não pode comparecer, não vai poder comparecer, então eles vão ter que estar trocando. Então é importante que vocês acessem até diariamente conferindo essa programação. Então a gente tem algumas aulas já de artes, né, de arte programadas para essa semana, já estão acontecendo, e vocês podem estar acompanhando. Esse link também está no site do Núcleo Pedagógico, vocês podem estar acessando lá. Então, e é importante, a gente, nesse momento, a gente tem orientado que essas aulas do Centro de Mídias, elas ficarão disponíveis, né, os links ficarão disponíveis posteriormente. Então, a gente recomenda que vocês assistam primeiro essas aulas, né, verifiquem se de fato elas estão contemplando as habilidades para aquele ano sério, pode acontecer algum erro, alguma coisa, para depois vocês estarem disponibilizando aos alunos, tá? Pode pedir para assistir? Pode, mas assim, eu prefiro que vocês confirmem mesmo, assistam primeiro, depois disponibilizem os links para os alunos. Pode passar? Então, agora nós trouxemos algumas dicas de orientação de estudo. Então, quando vocês também forem elaborar o roteiro ou tiverem contato com os alunos, vocês enfatizarem que eles precisam de uma organização, que eles estão fora, né, do ambiente escolar, mas que a aprendizagem se dá a qualquer momento e em qualquer local. Então, mesmo eles estando em casa, eles precisam de uma organização para os estudos deles. Então, eles precisam organizar os espaços, os materiais, né? Às vezes até assim, tem aluno até que fala assim, que a gente conhece, que até coloca uniforme para assistir às aulas, a gente tem visto até que tem sido uma matéria de jornal, então que eles realmente têm essa consciência que naquele momento ele vai estar estudando, e é importante ele ter essa consciência. E também eles podem ter parceiros de estudo, que nós estamos vivendo num momento de distanciamento social físico só, mas nós podemos estar perto. Então, às vezes, eles têm grupos no WhatsApp, que eles podem estar conversando sobre as atividades, um ajudando o outro, comentando, né, aqueles que têm a possibilidade da tecnologia. E também algumas técnicas que, para quando eles forem ler os textos, eles grifarem, fazer anotação, de identificar algumas palavras-chave, que eles podem desenhar, fazer esquemas, resumos, ter mapas conceituais. Então, eles podem estar, assim, se organizando da melhor forma para eles, mas tendo essa rotina. Cris? Então, aqui a gente traz o endereço do site do Núcleo Pedagógico, tá? Que para vocês acessarem, lá nós temos várias informações, igual os ATPCs estão sendo gravados, nós estamos postando no site, tem, assim, o centro de mídia, links que já pode entrar direto no centro de mídia, tem o cronograma da semana, também é colocado lá, tem a divisão por disciplina, né? Então, vocês podem estar acessando, lá tem o material do aluno, do professor, também por disciplina, a gente coloca, assim, algumas dicas, alguns textos, alguns links também que vocês podem usar como pesquisa, então, assim, está bastante, a gente está começando a construção agora,
né? Então, mas está bastante interessante. E a gente também pede uma contribuição. Se vocês tiverem algum material, alguma coisa que vocês achem interessante, manda para a gente vai estar analisando e se for possível, a gente vai estar postando também para essa socialização com os colegas. Então, agora aqui nós temos o registro da frequência, né, da avaliação do TPC. Vocês podem estar usando o QR Code ou o link, tá? Lilian, quer falar? A Lilian, não sei se ainda está, quer falar alguma coisa? Cris? Eu acho que a Lilian, né, teve que ir para outra reunião, que eles começaram a reunião às 14 horas. Eu gostaria só de falar nesse momento da frequência. A Flavinha, por favor, colocar o link no chat, para que os professores possam clicar, que vai ter um momento de interação, né? Nós temos ainda 40 minutos de ATPC, os professores vão poder fazer a socialização e depois vai ter um momento de dúvidas também, caso eles queiram, e a gente também vai falar um pouquinho sobre as dúvidas do chat. Mas eu gostaria desse momento, antes de passar a palavra para os professores, falar para vocês da importância de vocês acessarem o Meet utilizando o e-mail institucional, né? Nós temos visto, até por conta de segurança mesmo, nós temos visto muitas notícias sobre o hackeamento, né? Aproveitando-se da situação de distanciamento, que essas ferramentas estão sendo utilizadas. Então, nós temos um e-mail institucional que nos garante, né, a privacidade dessa ferramenta, que é o @prof, que é aquele e-mail que vocês têm ao acessar a sede. Aparece sempre 2 e-mails para a gente. O e-mail @professor, que é do Office, e nós temos o @prof, que é da Google, né? Então, hoje, eu fiquei na mediação e percebi que muitos professores ainda entraram com um e-mail que não é um institucional. No momento em que nós entramos nessas reuniões com o nosso e-mail institucional, nós não precisamos nem de permissão para a entrada nessas salas, né? Então, nós estamos retomando, nesse momento de avaliação, a importância, né, de quem nunca acessou esse e-mail institucional, @prof, acho que é um momento oportuno da gente separar esse e-mail para um e-mail de trabalho, para que vocês possam, a partir de semana que vem, estar utilizando esse e-mail @prof, para que, até pela garantia e segurança de todos, né? Então, eu passo a palavra para a Rita, que acho que ela vai colocar, né, o professor, apresentar, mas a gente fica à disposição depois também para tirar algumas dúvidas de vocês, que apareceram no chat, e também, caso alguém queira perguntar mais alguma coisa. Então, agora nós vamos fazer esse momento de interação. Então, nós vamos ter o exemplo de uma aula do ensino fundamental, de um professor da Escola Roque Passarelli, o Rodrigo. Nós vamos ter um momento também, uma socialização de uma aula do ensino médio com o professor Juninho. Ele esteve no período da manhã, ele explicou sobre a aula dele. Agora, no período da tarde, eu vou estar comentando a aula dele, porque ele está na outra rede. E depois nós temos uma professora de arte falando sobre, socializando com a gente uma aula, e ela é da PEI. Então, nós trouxemos 3 professores para socializar com vocês, uma do ensino fundamental, um professor do ensino médio e uma professora que trabalha na PEI. Então, aqui eu peço agora para o Rodrigo, que é professor de Educação Física da Escola Professor Roque Passarelli, para ele socializar com a gente, ele fazer uma explicação do como que ele pensou essa aula, como que foi a interação com os alunos, para ele partilhar com a gente esse momento dele na escola, com os alunos dele. Rodrigo? Oi, Rita, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo, e eu já agradeço a sua participação, Rodrigo. Obrigado, eu que agradeço o convite aí de partilhar essa novidade que a gente está sendo obrigado a conhecer, a começar a trabalhar agora, né, de partilhar isso aí com os colegas, tanto da educação física como da arte, né, e prometo que eu serei bem
bem rápido, bem objetivo. Então, eu escolhi também, de maneira intencional, um assunto que eu particularmente sou muito reticente a trabalhar, né, que são os jogos eletrônicos. Eu lembro que, acho que em 2018, a gente participou de uma reunião sobre a construção do currículo paulista lá na faculdade Anhanguera, em Pinda. Você estava comigo também lá, Rita? E desde quando eu vi esse tema no nosso currículo, eu já fiquei pensando e fui criando resistência contra ele e resolvi usar esse tema aqui para partilhar com os colegas e, quem sabe, até ter novas ideias aí a partir da ajuda dos colegas e começar a ter uma relação um pouquinho melhor com o assunto. Então, para resumir, como eu já falei, né, o tema são os jogos eletrônicos, né? Então, esse tema ele é trabalhado no primeiro bimestre dos 7º anos, né? Então, eu coloquei como 4 aulas, porque eu gosto muito de aprofundar um pouquinho alguns temas e algumas relações com os alunos, e eu vou explicando no decorrer aqui da minha fala. Então, o objeto de conhecimento são os jogos eletrônicos, certo? A habilidade é identificar as transformações nas características dos jogos eletrônicos em função dos avanços tecnológicos. Então, assim, eu utilizei nesse meu roteiro a base da primeira aula que eu acompanhei no Centro de Mídias, né? Eu lembro que na primeira aula do 7º ano no Centro de Mídias, o professor, que me foge agora o nome dele, que ele está ministrando a aula junto com uma outra professora no Centro de Mídias. Deve ser o Fernando, Rodrigo, deve ser o Fernando e a outra é Sônia, né? Não, já lembro o nome dela, peraí, já falo. Isso, mas é o Fernando. É o Fernando, isso. Ele vai revezando ali com a outra professora a explicação das aulas. Então, eu lembro que ele fez nas aulas, nessa primeira aula, ele fez como se fosse uma linha do tempo dos jogos eletrônicos, desde o seu surgimento. Rodrigo, é a Sandra. Fernando é a Sandra. Sandra. Isso, Sandra. Obrigado, Rita. Então, assim, ele fez uma linha do tempo, né, nos jogos eletrônicos, falando desde o seu início lá no final dos anos 50, começo dos anos 60, e passando todo pela evolução que o jogo eletrônico teve nesse tempo todo, né, e eu peguei um vídeo um pouco mais curto, o vídeo ele tem cerca de 12, 13 minutos, né? E é um vídeo de um canal do YouTube que eu gosto bastante, porque na explicação desse vídeo, os 2 rapazes que falam, que são os responsáveis pelo canal, eles vão fazendo essas associações que eu gosto, né? De fazer associação com o contexto histórico da época, quais eram os temas que eram utilizados nos jogos eletrônicos, né? Quais são os temas que são utilizados hoje. Então, de fazer essa relação de sedentarismo e jogo eletrônico, né? De fazer com que os alunos entendam que na evolução do jogo eletrônico, não só a questão gráfica, a questão da jogabilidade, ela foi evoluindo, mas também as empresas tiveram que se adaptar com as exigências do nosso contexto, né, de sair daquela relação óbvia que tem o jogo eletrônico com o sedentarismo e partir para jogos mais ativos também, que foi o que aconteceu, né, na evolução do Xbox, do PlayStation, que hoje existe a possibilidade dos alunos jogarem o videogame e terem o movimento
a queima, o gasto energético durante essa atividade. Então, eu gosto sempre de fazer essa relação aí, né, de puxar essa reflexão com os alunos. Então, após assistir esse vídeo, nesse vídeo eles terem esse contato com todo esse contexto, com toda essa reflexão, eles iam falar para mim quais eram as características dos jogos, né, tanto a característica de jogo mesmo, de gráfico, de jogo, de jogabilidade, de qual que era a relação que a pessoa tinha assistindo e jogando o jogo, certo? E a relação também, na segunda questão, e quais são os temas tratados nos jogos, no seu início e durante essa evolução, né? Eu lembro até que em uma aula com os meus alunos, isso foi no ano passado, eu perguntei para eles, né, qual era a relação, por que eles achavam que aqueles temas eram abordados nos jogos, né? Um aluno virou para mim e falou assim, professor, porque o jogo serve para a gente fugir da nossa realidade. Se a gente for fazer sempre, se a gente for jogar um jogo eletrônico e fazer coisas que a gente pode fazer na nossa vida real, não tem graça nenhuma. Então, de fazer essa relação mesmo, de por que aquele tema foi escolhido para o jogo, né? E ver qual é a possibilidade de reproduzir aquele jogo ou não, né? E a influência que aquele jogo tem nas suas vidas, né? Então, eram questões aí mais para orientar um pouquinho a reflexão dos alunos em cima desse determinado objeto de conhecimento, e eu comecei a trabalhar em cima desses roteiros aí desde a semana passada, e eu gostei também de usar sempre palavras-chave, sejam palavras que ajudem os alunos a entender um pouquinho mais, por exemplo, as nossas habilidades que a gente tem que trabalhar, né? Por exemplo, o experimentar e fruir. No 6º ano eu coloquei como palavras-chave para eles procurarem o significado dessas palavras para ficar mais fácil o entendimento deles, para eles tentarem se autoavaliar para ver se eles estão conseguindo e atingindo aquelas habilidades. E nesse roteiro especificamente aí, eu coloquei de palavra-chave problemas sociais, né, que estaria na última questão que eu coloquei, qual a influência dos jogos eletrônicos em potencializar ou não alguns problemas sociais, né? E entre eles poderia ser abordado a violência, o sedentarismo e tudo mais, tá? Então assim, em comparação aos roteiros que você e a Cristiane apresentou, Rita, é um pouco mais enxuto, né? Porque na nossa escola a gente está trabalhando basicamente com o Google Sala de Aula, então a gente deixa um pouco as informações mais adicionais assim, para tratando diretamente no aplicativo. Então assim, eu faço um roteiro mais enxuto e a gente tem as nossas interações lá dentro do aplicativo e eu consigo complementar um pouquinho mais essas informações diretamente com os alunos pelo aplicativo. Então basicamente é isso. Eu agradeço, Rodrigo, foi ótima as suas explicações, é uma experiência que você está tendo, e a gente sabe que você trabalha assim mesmo na escola, então foi legal você estar socializando com os colegas, e assim, e a sua realidade, parabéns pelo seu trabalho, né, eu conheço, parabéns mesmo pelo seu trabalho na escola, e fica aí uma ideia para os nossos colegas. Tá bom, Rodrigo? Muito obrigada. Obrigado, Rita. Só para finalizar, você estava falando sobre os alunos se organizarem aí, algo muito interessante que a gente adotou na escola é da gente interagir com os alunos, né, através do Google, no caso, no horário que ele teria aula com a gente, né? Então, na segunda-feira, às 13 horas, eu estou lá e os alunos que têm aula comigo na segunda-feira às 13 horas, estão interagindo e tudo mais, né? E, obviamente, aqueles que não têm a possibilidade do acesso à internet, eles estão indo na escola, a gente está mandando material para a escola diretamente, eles estão indo na escola retirar o material lá. Então, é só para deixar uma dica aí também, tá bom? Obrigado, Rita.
Obrigada a você, tá, Rodrigo? Muito obrigada mesmo. Parabéns pelo seu trabalho na escola. Obrigado. Então, agora a gente vai passar para o roteiro do professor Júnior, da Escola Félix Quizar. Ele fez um roteiro também de 2 aulas para o 3º ano do ensino médio, e ele coloca como uma primeira proposta a questão da atividade física, nesse momento de Covid. Então, ele também consegue interagir com os alunos através de um grupo de WhatsApp. Então, ele foi dando todas as explicações da questão da alimentação, da imunidade, da importância da atividade física nesse momento, mas uma atividade física moderada, né? Então, que a atividade física e uma boa alimentação melhora o sistema imunológico. Então, ele fez todo um trabalho com eles, né? De dicas de vídeos, né, de interação com as salas de 3º ano, e depois ele pediu que elaborasse um texto de, no mínimo, 20 linhas, em relação a como podemos até combater a doença, melhorando o nosso sistema imunológico. Então, ele fez toda uma explanação sobre isso com os alunos. E depois, como uma atividade física que ele deu para que eles pudessem realizar em casa, ele fez a aula box, que é o conteúdo agora do primeiro bimestre do ensino médio. Então, ele trouxe filmes, ele indicou no YouTube um link que eles pudessem assistir, o início, né, uma aula de iniciação ao boxe, e depois ele pediu para que eles fizessem esses movimentos, eles interagissem assim, e eles filmassem como um registro para encaminhar para ele no grupo de WhatsApp. Então, ele solicitar alguém da família, né, alguém que pudesse filmar todo aquele movimento, e depois os alunos encaminhavam para ele através no grupo do WhatsApp, até para que outros colegas também pudessem socializar. Então, foi esse o trabalho que o professor Júnior realizou na Escola Félix Quizar. Tá bom? Então, eu agradeço ao professor Júnior, eu agradeço ao professor Rodrigo, que, assim, com toda a disponibilidade, quando eu pedi, né, que eu também tenho acompanhado as aulas, né, dos professores, a gente, né, tem visto, os professores coordenadores têm enviado, então a gente tem visto muito bom. A gente tem visto, assim, trabalhos ótimos, aulas bastante interessantes, então a gente ficou feliz de que eles se colocaram para estar socializando com todos. Então, agora nós vamos ter uma boa prática da professora Júlia, de arte. Sim. Ela José Marcondes, ela é de uma escola PEI. Boa tarde, Júlia, obrigado. A Júlia não está, né, o Cristiane? A Júlia estava. Tá. Então Deixa eu dar uma conferida. Não, a Júlia está sim. Só um minutinho, vou dar uma conferida aqui. A Julinha, ela estava com a gente e ficou de apresentar esse roteiro. A Júlia está. Olá, Júlia. Júlia. Rita não está respondendo, né? Não, então você... Tá, então vamos passar, então. A Júlia, ela está com o microfone ligado, mas provavelmente ela não deve ter habilitado na hora de entrar. Se ela quiser sair e entrar novamente com o microfone habilitado, porque ela saiu, acho que ela vai fazer. Então vamos aguardar, mas né? se você quiser dar uma introdução, Cris, para os professores. Então, eu acho importante, assim, né, primeiramente agradecer aos 2 professores, né, que socializaram com a gente, o professor da manhã, né, que agora não pôde estar presente em educação física, mas o professor Rodrigo. Então, é muito importante que vocês compartilhem conosco e com os demais colegas, né, para a gente poder ter esses exemplos. Nada melhor que o professor em sala de aula para estar dando esses exemplos para a gente, né? E também outra coisa interessante, importante a gente falar, é que a gente não está dando aqui, como eu já falei, uma receita, um modelo pronto, né? Então, a gente considera os planos
todas as atividades que vocês já têm feito. Então, a Júlia tem um plano que ela realizou, esse modelo de roteiro, né? O professor Rodrigo também. Então, tudo é válido, né? O documento ressalta alguns tópicos importantes, a gente viu antes esses planos, esses roteiros, e todos eles contemplam. Então, os professores que tiverem mais sugestões, quiserem enviar nossos e-mails, para a gente estar dando sugestões também, e compartilhando isso com os demais colegas, seria bem importante. A Julinha chegou. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Foi meu microfone. Pode ficar tranquila. Eu tive muitos problemas hoje de conexão, né? Então, eu já saí, já voltei. Então, até peço desculpas aos colegas por não tenho culpa disso, mas acontece. E a hora que você estiver pronta, pode começar, gente. Eu estou pronta, Cris. Pode iniciar, então, tá bom? Tá. Pessoal, boa tarde a todos. Desculpa o problema de conexão, mas eu vou tentar ser breve. A minha atividade, né, o meu roteiro, na verdade, é um roteiro que eu já tinha quando a Cris me convidou. Eu só enviei o que já estava preparado mesmo. Os alunos até, a maioria já me retornou, já estão fazendo a autoavaliação. Então, o roteiro segue o currículo da primeira série do ensino médio, que inicia-se com o título, né, de Arte, Cidade e Patrimônio Cultural. É importante que, se o aluno, né, como o professor disse, não conseguiu acessar a atividade pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo Google Sala de Aula, que ao ir à escola, ele também possa pegar o livro, porque o livro de arte da escola, o Arte por Toda Parte, ele tem maioria dos conteúdos que a gente trabalha com a apostila. Então, esse conteúdo de patrimônio cultural também tem nesse livro didático que a escola adotou, tá? Importante também que o aluno, quando ele está fazendo atividade remota, né, online, ele tem um pouco de preguiça de ler. Então, as atividades eu coloco também um vídeo como link para ele acessar, consultar, não ficar só lendo, né? Pode passar, por favor. São as questões, né, da patrimônio cultural. Logicamente, né, depois eu faço debate no grupo de WhatsApp, eles contam experiências que teve de patrimônio cultural, Júlia? Caiu a conexão dela, achei que fosse a minha, de novo, novamente, mas não é. Vamos ver se ela consegue retornar. Pronto, online. Cris, tá ouvindo? Oi, tô ouvindo, pode continuar. Ai, perdão. O aluno, que quando ele volta, ele socializa. Isso, tudo pelo WhatsApp, que era mais prático, né, para eles. Alguns não conseguem ainda entrar no Google Meet, que estava tendo problema de acesso pela conta do Gmail. E eu falei, gente, vamos então no WhatsApp, quem conseguir aqui é mais fácil. O segundo conteúdo vem intervenção como criação, que fala da intervenção urbana. Novamente, tem o assunto no livro, né, que no livro também fala do Alexandre Orion, com o grafite reverso no Túlio Max Fair, e também tem, né, os conceitos, o que é arte urbana, e também é importante colocar os links para os alunos assistirem. Essa apreciação específica do trabalho do Alexandre Orion, eu indiquei, né, para os alunos assistirem o vídeo no YouTube e responder a apreciação do que eles interpretaram do desenho do grafite, porque que ele fez aquilo, né, com as foligens da poeira que estava lá na parede do túnel, e também o processo de criação do artista, que o aluno acaba comentando. Outro aspecto importante desse conteúdo é o aluno também, no debate, eu gosto muito de fazer debate com eles, às vezes nem tem na questão da atividade. Eles contarem se já teve uma experiência, né, de intervenção urbana, se já viu grafite. Posto no Instagram e falo para eles, você viu aquele grafite, que legal? Essa interação é bem legal também. Pode passar esse slide? Aí segue, né, um roteirinho também sobre esse assunto, que também eu continuo sobre a questão de patrimônio cultural, porque a paisagem urbana é o patrimônio cultural, a gente fala um pouco também de reforma, de restauração.
Agora, terceiro conteúdo, a gente fala sobre paisagem sonora, né? O termo soundscape é criado, elaborado pelo Morrell Schaffer, e que no livro dele, Ouvido Pensante, ele traz a atividade de limpeza dos ouvidos, que é a proposta que eu trago como atividade para o aluno nessa atividade remota. Lógico, eu coloquei um link aí, né, explicando o que é paisagem sonora. No link também tem vídeo para ele assistir, contando o que é paisagem sonora. Novamente, no livro, na página 111, também tem o conceito. Então, se ele não tem o acesso na internet, ele pode buscar no livro da escola e vai fazer atividades práticas desse assunto. Passa o slide. Então, a primeira atividade já é a proposta do Morrell Schaffer, da limpeza dos ouvidos, que ele vai ficar em qualquer lugar da casa dele, ou até se ele tiver disponibilidade de algum lugar aberto para ouvir aquele ambiente e depois desenhá-lo. É importante que o aluno fique, né, paradinho, 1 minuto com os olhos fechados para poder praticar essa intervenção sonora do ambiente para o corpo dele. Ele vai registrar em forma de desenhos aleatórios podem surgir, e também desenhos lineares. Logo depois eles vão colocar o que eles acham daquilo que ouviu, o que é agradável, desagradável, vão dar sugestões como que pode melhorar o ruído do nosso ambiente, né? Eles têm que dar uma proposta de solução, porque a gente vive num ambiente tão barulhento muitas vezes, e isso é importante, conscientizar o aluno. Lembrando que esse conteúdo a paisagem sonora, ela é a sonoplastia em cinema, né, a radionovela que a gente trabalha em mediação e linguagem. Isso tudo é importante para criar uma atmosfera dentro do cinema, do teatro, da dança. Então, não é um assunto só de música. E ao longo ele vem também nessa atividade discutir um conceito, lógico, sempre peço para os alunos colocar o que entendeu do conceito dessa atividade e também pesquisar no dicionário, né, a diferença entre ouvir e escutar, porque às vezes o aluno pensa que está ouvindo, mas não está escutando. Às vezes a gente fala, você está escutando? Tô, mas está longe, né, só está ouvindo. Tem tanta importância, significado. Pode passar o slide. O último conteúdo do bimestre, aí eu dividi o conteúdo de todos os bimestres, eu tinha feito um resumão para a versão impressa para os alunos que não têm acesso à internet. Por isso que está bem enxuto esse resumo. A última atividade, então, é sobre o surgimento do circo, onde vai contar aí do circo desde a era romana até os dias de hoje, né, com o circo contemporâneo. Muitos citam o Circo de Soleil nas atividades. Isso é muito importante. Até nas férias, teve live do Circo de Soleil, eu postei no grupo do WhatsApp para eles assistirem, para depois a gente conversar sobre, né, o Circo de Soleil, que é um circo mundialmente famosíssimo. E eles gostaram muito dessa atividade. Nessa específica eu não pedi desenho, né, como na atividade do grafite no Soundscape. Foi mais uma atividade que depois a gente debateu. Esse assunto específico não tinha no livro que a escola adotou. Então eu fiz aí um resuminho, coloquei no formulário que foi enviado para eles poderem ter o conceito, e todos têm link de vídeo, porque se o aluno não quiser ler, ele pode acessar o vídeo no YouTube, assistir para responder as atividades. Pode passar? Pode passar? Aí são as questões, né, do circo, e aqui segue a autoavaliação. Eu já estou no processo da autoavaliação de alguns alunos, que já terminaram todas as atividades, e eles respondem, dão sugestões, o que conseguiu fazer de arte, o que teve dificuldade, qual atividade que destacou, que foi mais significativa para eles, qual a expectativa para o segundo bimestre, para ver o que eu posso também me avaliar quanto professora e aprimorar cada vez mais o modo de acesso à informação de arte a eles. É isso, Cris.
Alô? Oi. Só então, concluir, tá? Eu tô querendo ver se você tá me ouvindo. Sim, pode continuar. Pode concluir. Tá, pessoal, nossa, tem alguém com cachorro aí. Né, eu deixei aí para a Cris, depois pode pôr também no material. Eu tenho um blog de terceira série do ensino médio, esse conteúdo é específico da primeira. O blog que fala sobre arte digital, né? Já tem lá o conteúdo do primeiro bimestre, não postei ainda o conteúdo do segundo. Eu também sobre a minha experiência, que a Cris falou para comentar, que eu tive problema com o Google Sala de Aula com muitos alunos, os meus colegas também, né? A maioria dos professores estão usando, porém tem aquele aluno que não consegue, a gente vive ensinando eles a mexerem. Aí o que eu fiz? Gente, vamos no WhatsApp, vamos no e-mail, que é mais prático, importante que a gente receba todas as atividades. Então, a gente está se adequando os nossos alunos ao Google Sala de Aula. Então, o que rola eficaz é o WhatsApp. Tenho grupo por turma, né? Eu tenho 9 turmas de sala de arte e tá dividido bonitinho. Eles entram, me chamam, qualquer dúvida, a gente conversa, eu mando podcast para eles, que é mais fácil a explicação. Às vezes eu gravo vídeo, mando também explicando ali no WhatsApp, que é mais fácil para eles abrirem. Eu acho que facilita também o meu serviço. Cris, é isso. Sim, Júlia. Então, muito legal, né, você compartilhar com a gente, você ter sido generosa em falar um pouquinho dessa sua prática, da sua experiência nesse momento, né? E a gente convida os demais colegas também para estarem compartilhando, enviando no nosso e-mail, né, para mim, para a Rita, para os demais PCNPs, para que a gente possa depois estar compartilhando isso com os demais, né? É muito importante que vocês relatarem para a gente. A gente tem sugestões, né? Mas na prática mesmo, quem está fazendo, o que está dando certo, o que não está dando certo, isso é importante a gente estar sabendo e podendo apoiar os demais colegas, tá bom? Então, só agradecer e espero ter contribuído com todos os colegas. Beijo, gente. Imagina, a gente que agradece sempre, você e os demais professores, estamos abertos também para quem quiser, né? Você logo já se disponibilizou, enviou atividades. Então, quem quiser, a gente está aqui aberto para esse momento de interação, de socialização de boas práticas, tá bom? Muito obrigada mesmo, Júlia. Cristiane, eu só queria responder 2 perguntas que me passaram aqui no chat, a questão de como fazer um roteiro de aula prática. Se os professores de educação física acompanharem as aulas no centro de mídia, as aulas estão sendo práticas. A semana passada, quando eu falei do handball, eu coloquei a parte de quadra, algumas atividades, e comentei que no centro de mídia a aula do 6º ano tinha sido sobre handball, que houve algumas atividades com bola, tudo. E então, se eles olharem, eles podem estar usando essas aulas no centro de mídias para completar o roteiro de estudo deles. E até o Rodrigo comentou que ele usou uma aula do 7º ano, né, do Centro de Mídias, para poder fazer a aula dele. Então, eu peço que os professores acompanhem, como reforçando a sua fala, acompanhem o Centro de Mídia e veja como que está colocando, como está sendo as aulas e usar como um complemento para o roteiro deles. E também tem uma pergunta sobre as aulas de educação física, do ensino médio. No momento, nós ainda não tivemos aula do ensino médio no Centro de Mídias, apenas aulas do ensino fundamental. Mas nós estamos aguardando que terá aula também do ensino médio, tá bom? Então, gente, a gente tem ainda alguns minutinhos, se alguém mais tiver alguma dúvida, quiser colocar, aproveitar esse momento. Também falar também que a gente está disponível, né? A gente tem esse momento de encontro, mas a gente também tem o WhatsApp, tem o e-mail, vocês podem estar falando conosco a hora que vocês precisarem, né? Tiverem alguma dúvida, podem estar entrando em contato conosco, com os demais PCNPs do Núcleo Pedagógico. Fale, Bia.
Eu também vi uma dúvida no chat, que uma professora perguntou sobre as aulas do Centro de Mídias, né? Então, essas aulas, a gente consegue enviar, sim, para os alunos o link no YouTube, porque assim que elas são, né, exibidas no Centro de Mídias, elas são colocadas no canal oficial Centro de Mídias no YouTube. Então, o professor pode, sim, né, e até deve, referenciar a aula que ele está se referindo pelo link do YouTube. Então, elas estão sendo sempre colocadas lá. E também o professor, às vezes, pela interpretação da pergunta, o professor queria saber se eu posso baixar essa aula do Centro de Mídias lá do YouTube. São aulas, né, um pouco mais longas, mas caso o professor queira fazer, aí ele precisa utilizar aqueles aplicativos, programas que abaixam vídeos do YouTube, né, em formato MP4, mas também é possível, tá bom? Acho que era uma dúvida que tinha no chat também de vocês, meninas. Muito importante, né? Mais alguma coisa, Rita? Tem mais alguém? Alguém quer esclarecer alguma dúvida? Alguém tem dúvida ainda quanto ao roteiro de estudos, né? Que foi o nosso tema central, que isso agora a gente vai estar retomando de uma forma mais geral, né? Não vai estar especificando tanto, até que pode ser que alguém fale assim, mas eu já sabia, mas a gente, como vocês precisam atender todos os alunos de vocês, a gente também tem esse cuidado, né? Então, se tiver um professor, dois professores com dificuldade, a gente precisa estar atendendo e resgatando também para que a gente possa caminhar juntos, né? Então, alguém tem dúvidas? Eu gostaria só de, Cristiane, que vocês se encerrassem, se despedissem, para eu poder encerrar a gravação, e aí a gente fica nesse momento tirando dúvida dos professores. Tá bom. Então, para encerrar, a gente só vai deixar um pensamento aqui de Zygmunt Bauman, que ele escreveu: nós somos responsáveis pelo outro, estando atento a isto ou não, desejando ou não, torcendo positivamente ou indo contra, pela simples razão de que, em nosso mundo globalizado, tudo o que fazemos ou deixamos de fazer tem impacto na vida de todo mundo, e tudo o que as pessoas fazem ou se privam de fazer acaba afetando nossas vidas. Então, acho que é uma reflexão para nós, professores, que as nossas atitudes vão ser reflexos dos nossos alunos. Então, nesse momento, nós somos responsáveis pelo aprendizado dos nossos alunos. E a gente tem que ter esse carinho com todos e colocarmos assim na nossa cabeça: ninguém pode ficar para trás. Então, nós temos que fazer um esforço para que nós consigamos alcançar a todos, né, com aulas, com tecnologia, sem tecnologia, no retorno, vamos fazer uma grande festa com eles, porque acho que é o sentido da nossa profissão, é estarmos junto deles. Então, eu deixo para vocês uma boa tarde, um carinho muito grande, um respeito muito grande pelo trabalho de vocês. Nós sabemos que nós, professores, fazemos a diferença na sociedade. Então, a gente tem que ter muito isso claro na nossa vida. Né? Nós somos professores e eles contam muito com a gente. Assim, de relato de alunos, como, às vezes, no momento, eles não dão essa devida importância, mas como eles nos admiram e nos escutam. Tá? Então, novamente, meu sincero respeito e carinho por todos vocês. E estamos aqui para que vocês precisarem. Boa tarde a todos. Rita e Cris, só um minutinho. A professora, ela está querendo, tem uma professora que ela está perguntando sobre o acesso ao e-mail institucional, né? A gente tá fechando a gravação, aí a gente vai abrir, a gente vai estar respondendo, atendendo. Eu acabei de ver, acho que foi a professora Aline, né? Isso. Né? A gente vai abrir agora para as dúvidas, mas a gente precisa fechar com a Bia, né, essa gravação. Então, eu reforço tudo, endosso o que a Rita falou, né? A gente tem mesmo o maior respeito, consideração pelo trabalho que vocês têm desenvolvido, e a gente aprende junto com vocês também, e estamos aqui disponíveis, né? Caso vocês precisem de alguma coisa, tenham dúvidas, a gente está à disposição de vocês. Então, agradeço a participação e a presença de todos, lembrando também do formulário, né? Da importância do formulário para constar a frequência de vocês e para nortear também o nosso trabalho.
Então, as nossas pautas serão elaboradas com as avaliações de vocês, considerando todas as sugestões de vocês, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima reunião. E, por favor, respondam o formulário, porque vai ser a presença de vocês no TPC. O formulário e também... Precisa das sugestões, também das sugestões importantes. Isso. Um abraço a todos.